E Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê também aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E aí galera, beleza? No vídeo de hoje irei listar os poderes de ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Pois é, o todo-poderoso Jesus Cristo. E só para esclarecer, esse vídeo não tem a intenção de zoar e nem ofender ninguém, é apenas conhecimento e entretenimento. E sinceramente, você nem precisa ser cristão para gostar do assunto desse vídeo. Então já vai deixando o like aí e bora pro vídeo. Devido à natureza divina de Jesus, ele foi capaz de realizar feitos extraordinários e sobrenaturais. Afinal, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele também era 100% Deus. Ele era um ser único. Nunca existiu nada e nem ninguém como ele. E todas as suas maravilhas realizadas, mais especificamente os seus milagres, nunca foram feitos para beneficiar a si mesmo, mas sim aos outros. E isso só mostra o quão bom ele era. Dito isso, então, conheça a lista dos superpoderes de Jesus Cristo. Supressão da fome. Essa é a capacidade de não sentir fome por longos períodos. E Jesus demonstrou essa habilidade durante o seu período de jejum no deserto, que durou 40 dias. E somente no fim desses 40 dias que ele sentiu fome. Transmutação. É a habilidade de transformar um elemento a nível atômico em outro elemento. E esse foi o primeiro milagre de Jesus, e ele foi realizado numa festa de casamento. Quando Jesus soube que o vinho da festa tinha acabado, ele ordenou que os servos enchessem de água 6 grandes potes de pedra. E quando os servos foram servir ao anfitrião da festa, já não era mais água e sim vinho. E detalhe que esse vinho era o bastante para todos os convidados, e ele também era mais saboroso do que o que tinha acabado. Clarividência. É a capacidade de obter informações sobre algo que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. E um exemplo de que Jesus sabia a respeito do passado foi quando ele demonstrou saber absolutamente tudo a respeito da vida da mulher samaritana. Desde o fato de que ela já teve 5 maridos, até o fato de que o homem com quem ela morava não era seu marido. E um exemplo de que Jesus era ciente do que estava acontecendo no presente foi lá no Getsêmani, pois ele disse aos seus discípulos que o seu traidor estava se aproximando. E por último, um exemplo de que Jesus sabia a respeito de eventos futuros foi quando ele disse aos seus seguidores a respeito do final dos tempos. Ele mencionou que o mundo irá sofrer grandes destruições e catástrofes, mas ele também mencionou a sua segunda vinda, onde ele salvará aqueles que lhe foram fiéis. Imperceptibilidade.
é a habilidade de ficar completamente imperceptível. E Jesus demonstrou essa habilidade quando uma multidão furiosa o agarrou para jogá-lo de um penhasco. Porém, de um segundo para o outro, o Messias deixou de ser notado ali e simplesmente foi embora. Cura é a habilidade de restaurar a saúde e a vitalidade dos seres vivos. Na época de Jesus, várias enfermidades assolavam a terra, e ele saía por aí fazendo o bem, indo de aldeia em aldeia curando todos aqueles que passavam pelo seu caminho. E não importava qual era a enfermidade, absolutamente todos eram curados. Sejam cegos, coxos, paralíticos, leprosos, surdos, mudos e até mesmo hidrópicos. Para ele, curar não era nem um pouco difícil. E até mesmo aqueles que apenas tocavam nas suas vestes já eram curados. E além disso, Jesus demonstrou a capacidade de curar à distância somente com a sua palavra. Como exemplo, temos o filho do soldado romano, o servo do centurião e os 10 leprosos, todos curados à distância. Manipulação animal é a habilidade de controlar os animais. E Jesus mostrou isso quando ele fez com que vários peixes aparecessem na rede de Pedro, a chamada pesca maravilhosa. E ele fez isso não somente uma vez, mas 2 vezes. Exorcismo é a capacidade de expulsar entidades do corpo de alguém. E Jesus fez isso muitas e muitas vezes. Como exemplos mais famosos, temos o caso de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e temos o caso do endemoniado Gadareno, que tinha uma legião dentro dele. E uma legião equivale a mais ou menos 6.000 soldados. Banimento é a habilidade de banir seres para outra dimensão. E o Messias tinha essa autoridade sobre os demônios. E quando eles apenas olhavam para Jesus, eles morriam de medo e imploravam para que ele não os banisse para o abismo das trevas. Percepção espiritual é a capacidade de perceber e interagir com seres espirituais. Como exemplo, temos aquela ocasião em que Jesus interagiu com o próprio Satanás no deserto. Logo após isso, ele interagiu com os anjos que vieram trazer alimentos para ele. E por fim, temos a vez em que Deus enviou um anjo para confortar Jesus em meio à sua aflição no Getsêmani. Telepatia é a habilidade de ler mentes. E Jesus demonstrou essa habilidade. Quando ele disse a um certo paralítico que os pecados dele estavam perdoados, alguns escribas pensaram que somente Deus tinha a autoridade de perdoar os pecados. Jesus, entretanto, sabia o que eles tinham pensado e respondeu à altura, perguntando a eles o que seria mais fácil, dizer ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados ou que ele levantasse e andasse. E quando Jesus disse isso, o paralítico foi curado. Atimocinese é a habilidade de manipular o clima. Enquanto Jesus dormia no barco, os discípulos acabaram enfrentando uma tempestade. E quando eles acordaram Jesus, o Filho de Deus simplesmente parou a tempestade, dizendo ao vento para se calar. E os discípulos, vendo isso, ficaram chocados e perguntaram entre si que tipo de homem é aquele que até o mar e o vento o obedecem.
Concessão de poderes. É a capacidade de transferir dons e habilidades especiais para outras pessoas. E Jesus fez isso com Pedro, quando o chamou para caminhar sobre as águas. E um outro exemplo foi quando Jesus deu autoridade aos discípulos para que eles também curassem as pessoas e expulsassem os demônios da mesma forma que ele fazia. Unireplicação. É a habilidade de multiplicar as coisas ilimitadamente. E Jesus manifestou esse poder quando ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e alimentou cerca de 5.000 pessoas. E da outra vez, ele multiplicou os pães e peixes e alimentou 4.000 pessoas. Andar sobre as águas. Antes mesmo dos ninjas de Naruto realizarem esse feito, Jesus já havia feito isso. Após orar em uma montanha e sabendo que os seus discípulos estavam em alto mar, Jesus resolveu ir ao encontro deles, simplesmente andando por cima da água. E os discípulos, vendo isso, ficaram aterrorizados, pois eles pensavam que era um fantasma. Mas depois, Jesus acalmou o grupo, dizendo para eles não terem medo. Manipulação da probabilidade. É a habilidade de fazer com que eventos improváveis aconteçam. E Jesus fez um evento improvável acontecer. O Messias mandou Pedro ir pescar e disse ao seu discípulo que ele encontraria dinheiro vindo da boca do primeiro peixe que ele pegasse. Dito e feito, Pedro encontrou o dinheiro e usou ele para pagar os impostos. Indução de morte. É a capacidade de causar a morte de indivíduos instantaneamente ou após um determinado intervalo de tempo. E Jesus fez isso com uma figueira. Ele amaldiçoa ela e ela acaba morrendo depois. Conjuração. É a capacidade de conjurar objetos ou seres para autodefesa. E lá no Getsemane, Jesus disse a Pedro que se caso ele quisesse, ele poderia orar ao Pai e ele conjuraria até mesmo mais de 12 legiões de anjos para a guarda pessoal de Jesus. Ressurreição. É a habilidade de devolver a vida aos mortos plenamente. E Jesus fez isso não somente uma vez, mas sim 5 vezes. A primeira vez foi quando ele ressuscitou a filha de Jairo. A segunda vez foi quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. A terceira vez foi quando ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. A quarta vez foi quando ele ressuscitou a si mesmo no 3º dia após a sua crucificação. E a quinta e última vez aconteceu no mesmo dia da ressurreição de Jesus, pois nesse dia o Filho de Deus permitiu com que várias e várias pessoas ressuscitassem também. Teletransporte. É a habilidade de sair instantaneamente de um lugar e aparecer no outro, ou seja, sair do ponto A e aparecer no ponto B. E após a sua ressurreição e ter o seu corpo glorificado, Jesus apareceu para várias pessoas em lugares diferentes. Porém, eu vou citar apenas 2 exemplos. E o primeiro exemplo aconteceu no episódio do Caminho de Emaús. Jesus apareceu para Cleopas e um outro discípulo, e eles não o reconheceram. No entanto, o Messias acompanhou eles durante a viagem até uma casa.
E quando eles estavam na mesa, Jesus pegou o pão, abençoou e o dividiu ao meio, e foi só aí que eles o reconheceram. Porém, logo depois disso, ele simplesmente desapareceu diante deles. E o segundo exemplo foi quando ele apareceu para todos os seus discípulos. As portas e janelas estavam trancadas e ele simplesmente surgiu no meio deles. Voar é a capacidade de ignorar a gravidade para se mover livremente pelo ar. E Jesus mostrou esse poder num evento que passou a ser chamado de a Ascensão de Jesus. Quando chegou a hora dele retornar para o Pai, ele se deslocou do chão até o céu sem nenhum meio natural. Ele simplesmente saiu voando até uma nuvem o encobrir. Imortalidade. E apesar de parecer meio controverso, já que Jesus morreu, sim, ele era imortal. E ele já tinha esse atributo muito antes de ter o seu corpo glorificado. E isso se deve por 3 fatores. O primeiro e mais óbvio é porque ele é Deus, logo a morte não pode tocá-lo. O segundo fator é que Jesus nunca cometeu nenhum pecado na vida, e se o salário do pecado é a morte, por nunca ter pecado, logo ele não poderia morrer. E o terceiro fator foi porque ele recebeu a autoridade da sua imortalidade vinda do próprio Deus. Ele diz o seguinte em João 10, do 17 ao 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira ela de mim, mas eu a dou mesmo assim. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Em outras palavras, a morte que ele morreu não era dele, era nossa. Mas e aí, você gostou do vídeo? Deixa o like aí pra eu saber e aproveita para comentar também. Então é isso, galera, esse foi o vídeo sobre os poderes de Jesus. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau!